Olá, meus alunos do SET Lucinete, Santana da Silva, Paulistana. Estamos aqui continuando a aula do período especial, né, de segurança do trabalho. Vamos dar continuidade às nossas aulas, ok? Queria só complementar o assunto antropometria, tá? Então vamos lá. A antropometria, ela ocupa-se com as dimensões e proporções do corpo que devem ser ajustadas de acordo com a necessidade do trabalhador para desenvolver o seu trabalho com conforto, tá ok? Uma definição mais ou menos de antropometria, tá? Ela varia, as variações das medidas diferem entre sexo, homem e mulheres. Faixa etária, crianças, jovens, adultos, idosos e genótipo, região climática, tá? Vamos colocar aqui as proporções corporais típicas das etnias. Vamos colocar aqui as proporções corporais típicas das etnias de 3 etnias: o homem americano, branco, o japonês e o brasileiro, para nós termos noção de que a antropometria ela deve ser aplicada de maneira bem natural e de acordo com a sua necessidade, tá? Por exemplo, o homem americano, ele aos 23 anos, em média, chega a 1,74 m, com 70 quilos, certo? Então, o que você vai aplicar para o homem americano, muitas vezes não se aplica aqui no Brasil. Você já são medidas diferentes, como para o povo japonês também. O homem brasileiro, aos 26 anos, em média, tem 1,67 m e 63 quilos. Então, medidas de ajustes vão ter que ser feitas em relação ao homem americano, porque a média somos mais baixos e mais leves, tá? Então, esses fatores vão ter que ser respeitados no ambiente de trabalho, para que o homem brasileiro tenha mais conforto ao desenvolver seu trabalho. Isso é em média que a gente está colocando, né? Veja bem, o homem japonês tem, aos 25 anos, tem 1,61 m de altura e 55 quilos, né? Cada uma etnia tem as suas peculiaridades, tá? Essas proporções corporais típicas, certo? Então, a antropometria, ela visa esses ajustes nas proporções corretas corporais, né? A estrutura corporal de cada trabalhador, para que não haja, ele desempenhe o seu trabalho sem haver lesões, com aquele conforto, né, que o trabalhador merece, tá? Então, isso eu passei mais para dar essa pincelada, certo? Só para a gente finalizar a antropometria. E agora nós vamos para a aula o assunto agora é biomecânica ocupacional, certo? Vamos lá, biomecânica ocupacional, ou seja, biomecânica ocupacional é o estudo dos movimentos corporais e das forças empregadas na execução de tarefas relacionadas ao trabalho, tá? Aí o que significa a biomecânica ocupacional? Ela implica no estudo dos movimentos corporais e das forças relacionadas ao trabalho, como eu falei anteriormente. Ou seja, quando um operador de máquina vai utilizar uma determinada ferramenta, ou mesmo fazer o transporte de algum material,
Qual a sua postura adotada? Que músculos estão presentes nessas atividades? Né? Este operador conhece as consequências das posturas inadequadas? Há possibilidade de ele desenvolver doenças ocupacionais? Ou mesmo se acidentar em função do estresse muscular? A ergonomia está bem presente em todas estas situações e o objetivo é encontrar soluções para eliminar ou minimizar alguns distúrbios decorrentes de uma biomecânica ocupacional incorreta ou inadequada. Mas quais ações cabíveis serão aplicadas? As pausas, os ajustes mobiliários, a melhoria no layout, a redução da jornada, a avaliação do biorritmo, melhorias na organização do trabalho. Isso tudo são exemplos para que isso venha a minimizar um conjunto de medidas, que venha a minimizar algum distúrbio físico, emocional no trabalhador, certo? Uma postura adequada ao desenvolver uma atividade laborativa garante ao trabalhador a maior longevidade ocupacional, certo? Ou seja, se você procurar realizar os movimentos corretamente, com postura, sem usar de excessos, você tende a ter uma vida laboral alongada, certo? Prolongada, por conta desse zelo que você tem, dessa performance que você consegue realizar, tá? Algumas posturas básicas para todas as pessoas e todos os profissionais, todas as profissões. Posições sentada, deitada e em pé. Para cada uma destas posturas, há os esforços de feixes musculares específicos para manter a posição do corpo na execução da tarefa laborativa. A permanência prolongada de uma determinada postura pode provocar dores localizadas naquele conjunto de músculos solicitados na manutenção da mesma. Permanecer por muito tempo em pé pode levar a problemas de dores nos pés, nas pernas, certo? Varizes, tromboses, Então, por isso que há essas condições de minimizar tais problemas, certo? Essas soluções para amenizar essas questões. Se você tem um certo trabalho, você tem que ter um trabalho que desgasta, dependendo de qual for, você tem que ter um tempo para o descanso, Dependendo do seu trabalho, esses descansos podem ser não de 4 em 4 horas, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas. Você tem uma pausa até para fazer exercícios de alongamento, exercícios que relaxem, tá? Pode acontecer isso. Há empresas que trabalham dessa forma, certo? Para evitar lesões e estresse ao trabalhador. Tem salas específicas montadas com fisioterapeutas para acompanhar essas pessoas. Muitas vezes a mulher está grávida, ela vai ao trabalho, tem um acompanhamento especial, certo? Em cima disso, você consegue fazer um plano para minimizar lesões, A ergonomia prescreve como ações preventivas e alternância de posturas e movimentos. As articulações devem buscar posições neutras, certo? As nossas articulações.
tanto quanto possível, como também evitar curvar o corpo ou cabeça para frente. Você tem que manter a coluna ereta, certo? Se você for muito para frente por muito tempo, vai torcicolo, a coluna vai ficar torta, né, um desvio, e com isso vai ocasionar dores, né? Para levantar a carga, manter o objeto de trabalho o mais próximo possível do corpo, mas os mãos e cotovelos devem sempre permanecer abaixo do nível dos ombros. Mãos e cotovelos devem ser abaixo do nível dos ombros, ou seja, esse nível aqui, ombro, mão e cotovelo abaixo. Se você fica por muito tempo aqui, você não aguenta, né? Acima dos ombros, as mãos e os cotovelos, você vai fazer um serviço, ajeitar um carro ou alguma coisa, mexer com uma árvore e tal, muito tempo assim você não vai aguentar, vai dar problemas nas articulações. Mas se isso não for possível, em decorrência do posto inadequado, o tempo de exposição deve ser controlado e pausado, aquilo que eu falei, né? Se é um trabalho que já causa problema na saúde, você não suporta, você vai ter que ter pausas, né? Se você força muito aqui, ó, desse jeito, cabeça para cima, tá? Consertando o carro, aquela máquina que suspende o carro aqui. Você ficar horas e horas ali, você não vai aguentar. Então você tem que pausar 10 minutos, você faz ali meia hora, pausa 10 minutos, continua, porque senão você não vai aguentar. Mas existe algum médico que avalie essas posturas para o trabalhador operador? Sim, existem os métodos de avaliação, certo? Dessas posturas, com essa preocupação para uma avaliação rápida, para avaliar os distúrbios osteomusculares, que esse método chamado RULA, R-U-L-A, para avaliação rápida de DORTS, né, que é distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. São movimentos repetitivos de qualquer parte do corpo que podem provocar lesões em tendões e articulações, como pescoço, cabeça, certo? Esse método ele serve para fazer essa avaliação, tá? Como também temos o código de Armstrong, certo? Registro os movimentos mais frequentes das mãos e a força exercida pelas mesmas durante a execução da tarefa. O código de Armstrong, né, ele visa mais a questão das mãos e suas tarefas, tá? Para avaliar esses movimentos. Temos o método OWASP, né? Ele é desenvolvido na Finlândia na década de 1970, o objetivo de identificar as posturas corporais prejudiciais especificadas, como o quadro das costas, as pernas, os braços, certo? Para fazer um trabalho de medição do desgaste dessas partes do corpo, tá? E por último temos o método de avaliação, né? O método NIOSH, que pode ser utilizado para determinar a carga máxima em condições desfavoráveis de trabalho, considerando, certo? Rotação do tronco, certo? É o movimento do tronco que você faz para cima, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo, certo? O deslocamento vertical da carga, você pegar peso verticalmente, certo? Na parte vertical, levantando e subindo. O peso. Esses são métodos para medir
a capacidade, a quantidade de vezes com peso que você pode fazer ininterrupta, né? Justamente para você dar aquele intervalo, parar para respirar e conseguir prolongar sua vida laboral. Frequência do levantamento, né? Você levantar pesos, cargas, né? A frequência que você pode levantar e a quantidade do peso, né? Também é importante saber, né? A dificuldade do manuseio da carga, né? Por exemplo, se é saco, é um tipo de dificuldade que você tem. Se é caixa, é um tipo de dificuldade que você tem. Se é ferro, se é madeira, né? Eles analisam tudo isso com cálculos para ver se chega a um denominador que amenize, pelo menos, as consequências, o excesso e a repetição desses trabalhos pode causar ao trabalhador, né, no ambiente de trabalho, para que dê mais um conforto ao trabalhador, certo? Então, esses métodos são muito importantes, nós vamos trabalhando ele, né? E vamos agora para a outra parte continuando o assunto, tá? Agora nós vamos para iluminação, música, cores no ambiente do trabalho, certo? Você pode perguntar, professor, mas o que é que tem a ver iluminação, cores no ambiente de trabalho, segurança do trabalho, ergonomia, né? O que é que pode estar aí influenciando, nos ajudando nisso? Bem, meus alunos, o ambiente de trabalho requer uma iluminação adequada com a tarefa a ser realizada. Ou seja, para cada tipo de tarefa requer uma iluminação adequada, certo? Se ela requer um alto nível de concentração, de observação, ela tem que estar com a iluminação perfeita, né? Porque você tem que visualizar aquilo, não pode fugir dos seus olhos em momento algum, né? Você manipular alguma coisa em laboratório, certo? Então, tem as cores dos objetos, paredes, mobiliário e da decoração em si contribuem para uma boa iluminação. Estes elementos ergonômicos, quando bem empregados, trazem conforto, redução do estresse físico e mental. Veja bem, você está no lugar, você está precisando escrever algo e a iluminação está muito fraca, certo? Você está com a lâmpadazinha ou está só numa fase, a luz. Você não está mal conseguindo escrever ou ler. Ali força a sua mente, força a sua visão. Aí vem as consequências. Vem uma dor de cabeça, vem o estresse, você vai ficar estressado. E você vai perder a paciência e vai comprometer aquele seu trabalho que você estava desenvolvendo. Tá? Então, consideremos assim, o fluxo luminoso é emitido por uma fonte como o Sol e o céu como visto pelo olho humano. Sua unidade de medida é o lumen, né? A transmissão da luz, a unidade de medida ali é o lumen. A eficiência luminosa, a luz do dia é particularmente alta, né? Só colocando aqui que a luz natural, a luz é a melhor que tem, é a melhor, que traz mais satisfação ergonômica, certo? A natural.
ela faz um trabalho específico, esplêndido dentro do ambiente de trabalho. Veja bem, você está num prédio onde você desenvolve o trabalho. Na hora que você abre a cortina, abre a janela, que entra aquele ar, aquela claridade de manhã, é outra coisa do que você chegar num ambiente que está todo escuro, só acender a luz, passar um dia naquele negócio fechado, você não sabe se é dia, se é de noite. É tanto que quando a gente está muito estressado no trabalho, a gente vai lá para a janela, para a porta de fora, alguma coisa assim, e pegar aquele ar puro, aquela luminosidade natural para recarregar, né, as nossas energias. Então, é um ponto importante que a luminosidade natural, ela realiza no nosso corpo, né? Na nossa satisfação, na nossa satisfação ergonômica. A iluminação é um ponto particular de uma superfície. É a quantidade de fluxo luminoso uniformemente distribuído sobre a superfície, dividido pela área da superfície. Um fluxo luminoso de um lúmen que incide sobre uma área de 1 metro quadrado, ele produz uma iluminância de 1 lux, certo? Então, 1 lúmen está para 1 metro quadrado, que está para 1 lux. Tá ok? A quantidade de luz necessária em um espaço de trabalho depende do tipo de trabalho que será realizado no local. Ok? Ou seja, depende do grau de precisão do trabalho a ser realizado, como eu falei anteriormente. Se você trabalha num laboratório que de manipulação, que requer mínimos detalhes, você não pode fugir o olho dali, então ali você tem que estar altamente concentrado, muito bem iluminado. Geralmente esses locais são assim, tá? Geralmente esses locais são assim, muito bem iluminados. Farmácias, locais de saúde, né? Tem a questão da iluminância em supermercados, mas já é outra questão. A luz nos supermercados, nas gôndolas, né? Aquelas coisas, parece de dia, assim, que você entra assim, muito claro, ali já é para mostrar o produto, para te ativar mentalmente para a compra. Para tu estar bem ali, uma satisfação, um local limpo, bem arejado, bem visto, aumenta o teu prazer, a tua vontade de fazer compras, né? Então, voltando para cá, a quantidade de luz necessária para cada ambiente de trabalho. Vamos lá. Por exemplo, o corredor da casa, corredor de um colégio, corredor normal, em números, ele precisa de 100 lux para te dar um conforto de iluminação, de luminosidade dentro daquele ambiente, tá? Precisa de 100 lux. Vamos botar lá. A sala de aula, para tu te sentir bem confortável, para tu não estar com problema de enxergar, para tu não estar com problema... Porque às vezes você está num ambiente um pouco não tão iluminado, começa a te dar dor de cabeça, gerar um estresse, né? Então, uma sala de aula, ela necessita de 250 lux para te dar aquele conforto necessário, certo? 250 lux. Vamos ver uma relojoaria.
uma ourivesaria, que é de ourives. São locais que precisam de muita minúcia, muita concentração. Vocês vão, pronto, essas relojoarias da nossa cidade, aquelas pessoas que consertam o relógio, certo? Além da luz do ambiente de trabalho dele, ele tem um localzinho onde ele coloca as peças que tem outra luz, ou às vezes aquela na testazinha assim, porque é muito minimalista, muito detalhe ali. Então ele vai precisar de muita luz, amigo, de muita luz, porque são trabalhos mínimos, né? Muito detalhezinho. Às vezes ele usa até a lupazinha para enxergar quem não consegue com a visão natural, né? Então ele precisa de 3.000 lux para ter um conforto e desempenhar o seu trabalho de forma coerente, satisfatória e que ele possa fazer o serviço correto, né? Vamos ver uma sala de leitura, um escritório, uma biblioteca, ela precisa de 500 lux, né? Uma leitura já requer uma luminosidade padrão, mais eficiente, bem iluminado, bem arejado, com silêncio, mas também tem a questão da música, que ela pode, dependendo da música, no volume bem baixinho, né? Música ambiente, ela pode te trazer uma tranquilidade maior e uma concentração em relação à leitura e o aprendizado, certo? A gente vai falar mais à frente sobre a música também, ok? Então, vamos aqui para outro exemplo. Escritório, precisa de registro, de cartografia, de ferramenta, que você não pode errar uma letra, senão muda tudo ali, uma vírgula, né? Precisa de 1.000 lux de iluminação, certo? A má iluminação, ela causa fadiga à vista, prejudica o sistema nervoso, concorre para a má qualidade do trabalho e é responsável por razoável parcela dos acidentes, certo? Por isso que o ambiente, a iluminação é fundamental. Voltando aqui à iluminação natural que a gente falou anteriormente, proporciona ambientes mais agradáveis do que a iluminação artificial. A luz natural ajuda a criar melhores condições de trabalho porque promove a percepção dos objetos pela cor, pelo contraste da cor, porque ele ali está sendo contrastado com algo natural, certo? Proporciona um relaxamento dos olhos. Você não cansa os teus olhos uma luz natural, bem adequada, né? Oferece a possibilidade da visão de longas distâncias do ambiente exterior, ou seja, você está no ambiente natural, você abre a janela, você vê longo, você vê longe, né? Você vê longe. E a luz artificial não, só o ambiente onde ela está iluminando, né? A presença de luz natural traz a sensação do bem-estar e consciência de um ambiente amplo para o qual o homem vive, né? Já a iluminação artificial busca a uniformidade do fluxo luminoso, ou seja, ela se faz necessário o uso de luminárias bem distribuídas no espaço físico de forma tal que garante uniformemente o fluxo luminoso, ou seja, o ambiente todo deve ficar iluminado, né? Você deve distribuir essas luminárias por todo o ambiente, porque se você colocar todas as luminárias de um lado, o outro ambiente vai ficar devendo, vai ficar mais escuro. E
e vai prejudicar quem está mais do outro lado. Então, a luz artificial ela tem que ser bem distribuída dentro do ambiente de trabalho, para que todos gozem desse conforto, para que todos sejam proporcionados com esse conforto da luminosidade e possam desempenhar suas atividades da melhor forma possível, com muito conforto, tá? Como a gente falou também, a gente vai comentar também sobre o que é que tem a ver música também, cores com ambiente de trabalho, né? Vamos relatar sobre isso. A música e as cores podem tornar amigável o ambiente, criando uma atmosfera no campo subjetivo, atua no sentido do conforto e bem-estar. Além de se sentir bem confortável, você vai estar bem instalado, né? Dizer, não, esse ambiente não está faltando nada. Eu estou em cadeiras confortáveis, tenho luminosidade, as ferramentas de trabalho adequadas e às vezes uma musicazinha ambiente te faz concentrar mais, fixar no que você está fazendo e até produzir mais. Quebra aquela rigidez do trabalho, certo? Logicamente que a gente vai ver que não vale para todos os tipos de trabalho, né? Não é para todos os tipos de trabalho que cabe uma música ambiente, tá? Então vamos lá. A música no trabalho pode produzir uma atmosfera amistosa, estimulando os funcionários, né? Aquele que fica mais acelerado, tem aquele que a música acalma mais ele e gerando um conforto e bem-estar para aquele trabalhador. Isso atinge principalmente aqueles tipos de atividades como monótona e repetitiva, certo? Vale ressaltar que, principalmente para essas atividades monótonas e repetitivas, para você sair aquele abuso de estar ali muito parado, ou só entregando uma coisinha aqui, ou sentado o tempo todo, a música espairece e faz o tempo andar para essas pessoas que estão desenvolvendo esse trabalho. Aqueles que pouco exigem em relação ao uso do intelecto e da atenção, né? Se você não está usando muito seu intelectual e a sua atenção, você pode usar uma música dentro do trabalho, certo? Os efeitos sobre o homem e o ambiente são bem evidentes. No homem, a música aumenta o entusiasmo, certo? E o relaxamento, reduzindo assim a fadiga e o nervosismo, né? Aquilo que eu falei. A música ela te traz um outro astral, deixando o indivíduo com um quadro de bom estado de espírito para o rendimento do seu trabalho dentro da sua empresa, do seu ambiente.